Olá, meus amores, tudo bem? Aula de português número 121 e vamos continuar a realizar os exercícios de aplicação das primeiras atividades do livro 9, ok? Então, a gente parou na página 215, peguem um lápis, a borracha, abram o livro na página 216 e vamos lá. Bom, estamos no número 5. Fizemos até o 4 na aula anterior, vamos fazer o 5 agora. Leia o enunciado. As sardinhas eram colhidas ainda verdes. Substituindo as sardinhas por a sardinha, como ficaria o restante da frase? Dá pause no vídeo, tenta escrever e depois volta para corrigir. Ok? Então, como ficaria o restante da frase? Vamos ver? A sardinha era colhida ainda verde. O que mudou aí, gente? Mudou, estava no plural e agora foi para o singular. Perceberam? O que acompanhou a sardinha aqui? As sardinhas, a sardinha. O que mudou também? Ó? O verbo foi para o singular, acompanhou a pessoa que estava na terceira pessoa do plural, aqui na terceira pessoa do singular. Ela era, elas eram. O colhida também foi para o singular. Ó, a sardinha era colhida. Aqui elas eram colhidas. Plural. Ainda verde, ainda verdes. Plural também. Ai, meu Deus do céu. Substantivo não, adjetivo. O adjetivo, a característica foi junto aí também para o singular. Número 6. Complete a tabela de acordo com o gênero e o número de cada uma das palavras sublinhadas. Maurício sempre foi um rapaz esperto e criativo. Ele achava que as sardinhas eram muito valiosas e queria ter uma plantação delas em sua casa. Quando conseguiu isso, cuidou das frondosas sardinheiras, com carinho. Ele não imaginava, porém, que o período de colheita chegaria sorrateiro, quando viajou para a casa de descanso. Então, vocês vão pegar essas palavras que estão sublinhadas: rapaz, esperto, sardinhas, valiosas, frondosas, sardinheiras, período, sorrateiro, e vão ainda aí na página 216, vocês vão, as palavras estão aqui, vocês vão marcar, dizer se elas são femininos, se elas estão no feminino ou no masculino, se elas estão no singular ou no plural, tá bom? Dá pausa no vídeo, faz, preenche, depois vem conferir. Vamos lá? Rapaz, feminino ou masculino? É a rapaz ou o rapaz? O rapaz. Singular ou plural? É um rapaz só ou são vários rapazes? Mais de um? Menos de um, é um só. Menos de um, é um só. Singular. Esperto, feminino ou masculino? Feminino ficaria como? Esperta. Então é masculino, esperto. Singular ou plural? Esperto ou espertos? Esperto, singular. Sardinhas. As sardinhas ou os sardinhas? As sardinhas, feminino. Singular ou plural? Plural. Quase que eu te engano, hein? Valiosas. Feminino ou masculino? Os valiosas ou as valiosas? As valiosas, feminino. Uma só ou mais de uma? Mais de uma. Valiosas, plural. Frondosas, feminino ou masculino? São as frondosas ou os frondosas? Elas são as frondosas, os frondosas. Feminino, as. Singular ou plural? Plural, tem mais de uma aí. Sardinheiras. As sardinheiras ou os sardinheiras? As sardinheiras. Feminino, plural ou singular? Plural. Percebam que todos estão concordando? Sardinhas, valiosas, frondosas e sardinheiras, todas femininas no plural. Período, é a período ou o período? O período, masculino. É um período só ou vários? Um só, então, singular. Sorrateiro, é o sorrateiro ou a sorrateiro?
Se fosse feminino, seria sorrateira, né? Então, masculino. Período, no caso aqui, não tem feminino, não existe períoda. Não existe. Período é uma palavra no masculino mesmo. Uma palavra masculina. E sorrateiro, singular ou plural? Singular, só uma pessoa ou só um ser é sorrateiro aqui, nesse caso. Então, tá certinho? Conferiram aí? Confiram e vamos para a próxima página 217, número 7. A palavra abrissem, que aparece no texto, é escrita com 2 S's, mas há palavras que são escritas com apenas um S. Escreva as palavras que nomeiam as imagens, atentando para o uso do S apenas, de um S apenas ou de 2. A gente também já trabalhou as palavras escritas com S, tá? Então, vamos lá? Sirene. Sirene é com S ou com C, com um S ou com C não, com S ou com 2 S. Aqui é só S e 2 S, tá, gente? Então a gente já sabe que sirene é com S. Um ou dois? Um só, porque no início da palavra não se usa 2, só entre vogais, para fazer som forte. Relembrando a regrinha. Sino. Se começa com S, então é um S só também. Dinossauro. Está entre vogais, fazendo som forte. 2 S, dinossauro. Vaso está entre duas vogais, porém faz o som de Z, um som mais fraco. Então é um S só, vaso. Aqui são lapiseiras, ó, som de Z. Então um S só entre vogais. Saleiro. Se eu começo a palavra, então eu uso um S só, saleiro. E girassol. O S aí tá forte, o som forte entre duas vogais, então são 2 S. Girassol. Certinho? Confiram aí de vocês e vamos para o número 8. Número 8. Na história, Maurício vivia entre a montanha e o mar. Com base na observação das imagens seguintes, aponte 3 características para as montanhas e 3 características para o mar. Então, vamos lá. O que a gente pode dizer das montanhas? Adjetivos para as montanhas. Quais podem ser? As montanhas são, palavras que sejam adjetivas, hein? Sugestões. Altas, belas, tranquilas. Se você pensar em outra, pode colocar. Em outros adjetivos, ok? Outras características. E o mar? Que características eu posso dar para o mar? Que adjetivos ele pode receber? O mar é sugestão, hein? Salgado, profundo, misterioso. Às vezes pode ser perigoso também, né? Aí você coloca o adjetivo que você achar que combina mais, que você preferir. De repente você pensa em um aí que eu não pensei, nem que o livro tenha pensado, tá? Página 218, número 9. Caso o texto apresentasse uma fala de Maurício, como seria a pontuação? Escreva a passagem seguinte, pontuando-a como se ela estivesse no texto. A gente sabe que esse pedaço aqui não estava no texto, tá? Mas traz uma fala, foi adaptada aí para uma fala de Maurício. Como é que seria? Qual seria a pontuação? Que também é algo importante para a escrita do texto, faz parte da gramática. Maurício decidiu sair de férias. Vou descansar um pouco. Então, a gente já está entendendo aqui que ele está falando a segunda frase, né? Vou descansar, está falando dele mesmo. Ok? Então, o que está faltando aí? A gente tem que reescrever nas linhas abaixo. Tenta, reescreva, bota o ponto. Qual é o ponto de diálogo, de fala que está faltando aí? Façam e depois venham conferir. Bom, quando alguém vai falar, o narrador anuncia que alguém vai falar alguma coisa, né? Antes dessa pessoa falar, tem aí os 2 pontos. Então, Maurício decidiu sair de férias, 2 pontos. E aí, no início da fala do personagem, a gente tem que pôr o travessão. E faltou o ponto final, né? Então, vamos lá? Maurício decidiu sair de férias, 2 pontos. Vou descansar um pouco. A gente imagina que ele estava falando muito cansado. Vou descansar um pouco. Ou vou descansar um pouco. Alguma coisa desse tipo. Eu sei que ele estava cansado para sair para descansar. Então, ponto de exclamação. Certinho? Número 10. Veja. 1. Maurício plantou as sementes, esperou o tempo passar, observou as plantas e viu as árvores crescer.
2. Maurício, você não tem juízo. As vírgulas foram usadas em 1 e 2 pela mesma razão? Percebam aqui que a vírgula que foi usada, passar, você parou de observar. Observou, né? Esperou o tempo passar, semente. Maurício plantou, esperou, observou. E aqui, Maurício, você não tem juízo? Quais as funções aí da vírgula? Aqui ele está separando, né, uma lista de ações que Maurício fez. Ele está enumerando, são vírgulas para separar uma lista de coisas feitas. Então, Maurício plantou a semente, depois ele esperou o tempo passar, depois ele observou e, por fim, ele viu as árvores crescerem. Viu as árvores crescer, não. É isso mesmo. Então, vamos. Ele plantou, esperou, observou e viu. Tá? E aqui? Aqui ele está separando o vocativo. A quem ele chama. Lembra que a gente, quando vai falar com alguém, o nome ou o termo que a gente usa para falar com a pessoa, a gente separa o vocativo. Querida, você tem... Você pode me ajudar? Um exemplo. Mamãe, eu te amo. Então, você sempre separa o vocativo, ou seja, o nome da pessoa a quem você vai chamar. Então, não, elas não foram usadas pela mesma razão. Em 1, na primeira, as vírgulas separam uma enumeração, uma lista de coisas, né, que o Maurício fez. Podem escrever com as palavras de vocês, tá? E na 2, ele isola o vocativo, ou seja, o chamamento da pessoa. 11, na 218. Quantos meses inteiros se passaram desde que Maurício roubou o ramo da sardinheira até o dia em que saiu de férias? Tem que ir lá no texto para vocês olharem, tá bom? Então, vão lá no texto, deem uma olhadinha e voltem para conferir. Já viram? Então, o texto diz que no dia 23 de março, o Maurício ele roubou o ramo de sardinheira, 23 de março. E no dia 2 de julho, ele partiu de férias para as montanhas. Então, 23 de março. Março, 23 de abril, 23 de maio, 23 de junho. Aí, antes de chegar no 23 de julho, ele foi viajar. Então, foram 3 meses e alguns dias, tá? Então, passaram-se 3 meses completos e mais alguns dias, que não se completaram 4 meses, né? Para completar 4 meses, precisaria ser no dia 23 de julho. Mas ele foi antes, ele foi no dia 2, tá? Então, 12. Pontue o trecho usando vírgula, ponto final e ponto de interrogação. Aí, vamos usar novamente a pontuação, que é importante para uma boa escrita de texto, para um bom texto escrito. Bom, você acha que Maurício tinha juízo? Não tinha. Ele não tinha juízo algum. Decidiu tirar férias bem quando as plantas estavam crescendo, amadurecendo, aparecendo. Então, quais são os pontos? Aqui é uma pergunta. Você acha que o Maurício tinha juízo? Interrogação. Não tinha, vírgula, já tem aqui. Ele não tinha juízo algum. Aqui é ponto ou vírgula? Ponto, porque logo depois, ó, letra maiúscula. Então, ele não tinha juízo algum. Estou falando que ele não tinha juízo. Agora eu vou dizer por que ele não tinha juízo. Decidiu tirar férias bem quando as plantas estavam crescendo, amadurecendo, aparecendo. O que eu vou usar aqui? Vírgula. Vírgula, porque eu estou listando acontecimentos, uma sequência de acontecimentos. Crescendo, amadurecendo, aparecendo. E como eu não tenho mais, eu vou usar o ponto final para terminar a minha frase. Beleza? E vocês vão ficar agora com a atividade pós-videoaula, que são os exercícios propostos das páginas 219 e 220. Ok? Um beijo e até a próxima videoaula.